Olha, ainda a gente tem alguma dificuldade em utilizar a máscara, especialmente para fazer algum exercício ou para você utilizar no dia a dia nas ruas, né? E você tem dificuldade? Eu sei. Agora, você imagina quem usa o óculos, a dificuldade é ainda maior. Um problema duplo, né? A máscara pode até incomodar o rosto e aí a lente começa a embaçar. Estou aqui com a minha máscara aqui, só para dizer, olha, eu não estou usando o óculos, talvez até precise, mas a minha máscara aqui tudo bem. Agora, quando você coloca o óculos, a respiração acaba embaçando a lente. E aí, para evitar que você perca a visão no meio da rua, enquanto está fazendo uma tarefa importante, a gente vai esclarecer as dúvidas agora com o oftalmologista Dr. Fabrício Mourão Perino, que está com a gente aqui através da internet. A gente está conversando. Doutor, muito obrigado aqui pela participação. A gente estava conversando aqui. Primeiro, antes de mais nada, esse momento, para quem precisa de uma consulta, é possível fazer essa consulta assim? Ou você depende de alguns exames para saber se a pessoa tem algum problema de vista? Tudo bem, William? Boa tarde. Boa Agradeço tarde. o convite aos telespectadores. E dependendo da especialidade da medicina, você até consegue uma consulta via telemedicina, né, que está muito falada no momento. Normalmente são as especialidades que não demandam algum procedimento cirúrgico, por exemplo, psiquiatria, psicologia, enfim, essas especialidades que você consegue ter uma consulta online sem ter que avaliar o paciente mais próximo, né? No caso da oftalmologia, não, né? Da oftalmologia é um pouco mais difícil, né? Se for um caso de uma conjuntivite, um terçol, uma inflamação que você consiga perceber durante o atendimento, tudo Sim. bem. Agora, a grande maioria das visitas, das consultas oftalmológicas demandam atendimento presencial, né? Então fica um Sim. pouco mais complicado para a Agora, gente. vamos falar do nosso assunto aqui, que são as máscaras para quem utiliza o óculos, né? Fica embaçado porque você acaba respirando e essa respiração acaba embaçando as lentes, né? Tem algum truque, tem alguma forma de evitar isso, não? Tem sim, na verdade, até durante o próprio procedimento cirúrgico, alguns colegas médicos que usam óculos para isso, eles utilizam de uma dica bem interessante que eu vou tentar passar para vocês. Eu trouxe algumas máscaras aqui, e obviamente todas essas máscaras já estão estéreis, e as máscaras que estão estéreis de uso descartável eu já não utilizo mais, eu trouxe só para demonstração. Certo. Então, assim, sempre lembrar de manipular qualquer máscara, você sempre limpar suas mãos com água e sabão ou álcool gel. Essa máscara aqui é uma máscara pessoal minha, que eu já não utilizo mais, porque ela já venceu, mas eu vou explicar como é que funciona. Sempre manusear a máscara pela tira, evitar de você ter contato com a Assim, parte né? interna. Eu Exatamente. acho que eu já cometi um erro, que Eu acho que você eu peguei a máscara aqui sem higienizar minha mão antes. Eu já cometi um erro. Pois é, Mas pois eu é. peguei porque eu precisava mostrar, mas não tem problema, vamos lá. Não, então evita de manipular, evita de colocar a mão dentro ou fora. Fora o ambiente é contaminado, dentro o ambiente é estéril. Se você coloca fora, você contamina, se você coloca dentro, você perde a proteção. Certo. Então manipula pelas tiras. Tentar colocar a máscara sempre em contato com o nariz, manipulando sempre as tiras, evitar de manusear. E se você tiver que mexer, mexa na parte lateral, nunca mexa aqui, entendeu? E aí o que você faz? Uma dica muito boa para essas máscaras, e serve para todas as máscaras, tanto as descartáveis, quanto as máscaras de pano, quanto as máscaras infantis, não tem problema. Você pega uma fita de tira micropore, de um esparadrapo qualquer, e você Esparadrapo? prende, esparadrapo, micropore, e aí você prende na junção da máscara com o seu olho aqui, ó, e aí prende o Para micropore. não, Exato, para eu vou não tentar respirar. aproximar. Exatamente, porque qual é o mecanismo da máscara? Quando você coloca a máscara no seu rosto, o ar que você respira, ele vai ter que sair por alguma região. Ou ele sai por baixo, ou ele sai por cima. Normalmente ele sai por cima porque está mais próximo do nariz. E aí você acaba embaçando a tela. Então, quando eu faço esse tipo de... Eu não sei se vocês conseguem Dá para ver. ver, dá para ver. Ó, prende o micropore na junção da máscara Pode, com o nariz. pode colocar o óculos que não E vai aí você embaçar. coloca o óculos e aí, ó, eu estou respirando fundo e, ó, minha lente não está embaçando. Ah. Então isso ajuda bastante. Você prende bem o micropore, coloca o óculos e aí você consegue fazer as atividades diárias. Mas é mais uma coisa que a gente tem que fazer, colocar a máscara, o Pois é. microporo, para É, evitar é. que o óculos embace. Se eu estiver no meio da rua, deu uma coceira nos olhos, o óculos embaçou, Então, como você é que pode fazer o faz? seguinte, nessa situação, se você não está com o esparadrapo ou você eventualmente seu óculos embaçou, tira o óculos, automaticamente, normalmente ele já desembaça sozinho depois de alguns segundos. Então,
Se ele embaça aqui, ele já automaticamente desembaça. Mas se ele ficou manchado, se ele ficou suado, enfim, com alguma sujeira, o ideal é você pegar um lenço que você usa para limpeza de nariz, esses Sim. lenços descartáveis que são mais sensíveis. Isso é para limpeza, né? Para limpeza da lente do óculos e, eventualmente, se você quiser coçar o seu nariz, você também abaixa um pouco a sua máscara com cuidado pela lateral e aí você limpa qualquer tipo Eu estou com dificuldade aqui por causa do esparadrapo. Não, tudo bem, não tem Mas aí problema. você limpa o nariz e, obviamente, manuseando a máscara por fora, você coloca a máscara novamente sem ter contato com a parte interna. Aí, doutor, a gente vê na internet 50 milhões de vídeos de como fazer para o seu óculos não embaçar. Você pega o sabonete e passa na lente, depois você limpa a lente, que ele não vai embaçar. Quais são as dicas? E é importante não levar essas dicas sempre, porque a gente precisa saber o que é verdade e o que não é verdade, o que é mito, o que é verdade, né? E às vezes não dá para você saber na internet, né? Pois é, tem que tomar muito cuidado com tudo que está sendo divulgado. Assim, a gente vê nesses tempos de pandemia que a gente tem acesso a notícias muito boas e também notícias, às vezes, de certo ponto duvidosas. Então tem que tomar um cuidado, filtrar um pouco. Na verdade, a melhor orientação que a gente dá é você consultar o seu médico especialista, seja ele oftalmologista, enfim, de qualquer área que você tenha a sua dúvida. Mas basicamente na questão dos óculos é evitar de você limpar, de passar roupa, de repente você está na rua, às vezes você pega um pedaço de roupa. Limpa com o quê? O que tem que limpar o óculos? Normalmente com esses lenços, né, que se você tiver eles à mão, Sim. ou se você tiver em casa, em ambiente de trabalho, o ideal é você lavar com água e sabão, não tem problema, água e sabonete neutro. Você pode limpar a lente com as suas próprias mãos, você enxágua durante a limpeza e você deixa ele escorrer para secar naturalmente. Isso também é uma dica. Cuidado com roupa, com gaze, com algodão, flanela. Se você risca a lente, é um problema a mais que você tem, né? É, um problema a mais, mas assim, o que a gente pode dizer para quem utiliza o óculos é que a utilização da máscara vai ser uma constante a partir de agora. Nós temos que encontrar alguns caminhos, porque isso não pode ser tão... Já é incômodo para quem não usa óculos. Agora, para quem usa, é pior ainda. É ruim. Não é ruim, Serginho? Não, o Serginho usa óculos aqui. Rapaz, é um sofrimento. Ele fica trocando de um óculos para o outro óculos aqui. E a gente precisa se acostumar, né? Encontrar algumas formas. A gente não sabe até quando vai durar, né, essa pandemia, em quanto tempo a gente vai ter de novo né, a nossa rotina, pelo menos se não voltar ao normal, pelo menos próximo disso, né? Uhum. Então, fatalmente, o uso de máscara provavelmente ainda vai ser por um período um pouco mais prolongado. Então, por isso que esses cuidados têm que ser sempre renovados, enfim. E o alerta geral, né? Inclusive, higiene com o óculos, ela é importantíssima. Muito obrigado, viu, doutor, pela participação. Imagina, um abraço, aqui. Prazer. Prazer é todo nosso. Volte sempre trazendo informações e dicas importantes de um profissional gabaritado como é o doutor Fabrício, aqui conversando com a gente. Muito obrigado, viu?